todos nas nossas mídias, aqui no Instagram, no YouTube, em todas as mídias bacanas que a gente tem por aí. O nosso Spotify, que é o nosso podcast, que é o Spotify do Dr. MPcast. Obrigado, Além Sotomayor, que está aqui, Leandro Neide, Camille Gomes, Manuel Ferreira, Malu and G. Muito bem, todos vocês aqui na nossa mídia do Instagram, do Facebook, do YouTube e do nosso TikTok. Muito bem, muito obrigado que vocês estão aqui. E hoje, gente, a gente tem uma live bem legal, porque essa semana eu fiz algumas cirurgias de nariz, são plásticas de nariz. E uma paciente me falou o seguinte: doutor Múcio, eu já vi alguns casos que você fez, mas eu vou te falar uma coisa, você não fala que você faz plástica de nariz, seu nariz ficou ótimo. E eu quero que você fale. Então, por isso, eu tô aqui, né, doutora Eugênia Tiveró, minha grande cirurgiã plástica, que tá sempre comigo. Denise Graças, pessoa! Muito bem, aqui é o som de Pet Shop Boys, You Are Always On My Mind. Vocês viram que na nossa chamada da nossa live eu botei o Elvis Presley, You Are Always On My Mind, mas com aquele nariz da Cleópatra, eu achei lindo. Mas agora, pra dar uma animada na sexta-feira, eu prefiro botar o Pet Shop Boys. Né, Valéria Mozoni? Minha esposa querida amada. Muito bem, todos vocês vão entrando aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui no TikTok e também no nosso Spotify. Se você quiser depois ouvir na academia, ouvir no seu carro, você entra no Spotify e você vai pegar o Dr. MP Múcio Porto, MPcast, que aí você pode ouvir a hora que você quiser. Muito bem, gente, a gente vai falar então sobre o nariz perfeito, o nariz perfeito. E por que eu escolhi também essa onda de um nariz perfeito? Porque a gente está na onda das celebrities. E a celebridade hoje que está na moda em relação ao nariz é a dona Anitta. Então eu vou começar a falar da Anitta. Muito bem, eu sou o Dr. Múcio Porto, cirurgião plástico aqui em Brasília, em Dubai. E eu me formei na escola do professor Pitangui há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, que é a maior escola de cirurgia plástica do mundo, sem a menor dúvida. E eu tive a chance, a sorte de entrar muitas vezes no professor Pitangui, e eu adoro fazer plástica de nariz. Não é mesmo, Celso Pardo Soares? Muito bem, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Por isso que a gente vai começar. E aí eu vou tirar o Pet Shop Boys! Muito bem. Muito bem, gente, então a live é isso. Nariz. Qual é o nariz perfeito? E aí muita gente essa semana me falou: Dr. Múcio Porto, você pode falar um pouquinho da Anitta? A Anitta, ela mudou a Anitta. Muito bem, aqui tá a Anitta. Oi, Anitta. E todo mundo pergunta o seguinte: afinal de contas, o que a Anitta fez? Eu sei lá o que ela fez. Ela pode ter feito uma elevação de sobrancelha. Eu acho aqui, por exemplo, que ela afinou um pouco o rosto, mas nitidamente, eu como cirurgião plástico, eu vou te falar. A Anitta mexeu no nariz, levantou a boca e fez preenchimento de lábio. É nítido isso. Tá vendo aqui? Muito bem. Tá vendo esse nariz assim? Pois é, ela mexeu no nariz, ela levantou a ponta, ela diminuiu a distância aqui do nariz com a boca, que na plástica a gente chama de lifting de lábio. Agora que essa coisa toda, todo mundo fazendo, tem um tal de lip lift, dialectomia. Bom, eu sou escola Pitangui, eu adoro novidade, eu adoro tecnologia, mas eu sou daquela onda de que é um lifting de lábio. E ali a Anitta realmente, além dela fazer o lifting de lábio, o que é lifting de lábio? O lifting de lábio é quando a gente vai elevar a posição do lábio, porque com o tempo nossa boca ela vai fazendo... Nossa voz vai caindo, e o lábio vai caindo. Então chega um ponto que a gente precisa diminuir essa distância. E a cirurgia é feita aqui entre o nariz e a boca e faz essa elevação legal. Eu adoro o lifting de lábio. E ela também, que não é boba nem nada, ela deu uma aumentada básica nos lábios, aquele bocão de Dubai. Essas bocas aqui eu faço em Dubai, eu tenho que fazer em Dubai, porque... se eu fizer as bocas brasileiras em Dubai, embora sejam sexys e legais, mas são menores. Lá em Dubai não faz o menor sucesso. Lá em Dubai tem que ser padrão Anitta. Aliás, eu acho que a Anitta copiou o padrão Dubai. Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, é o nariz da Anitta. Vocês estão vendo? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu, particularmente, não gosto muito da Anitta, não. Mas, assim, eu tô achando, só achando, né, para Daisy?
Muito bem, até hoje tem o Instituto Ipitangui na Santa Casa do Rio de Janeiro. Pois é, doutora Deise Caetano, a Santa Casa do Rio de Janeiro é uma meca, foi uma meca e hoje ainda é com o doutor Francesco. Muito bem, é um centro de formação de cirurgia plástica. Eu tive a graça, a sorte de passar por lá alguns aninhos atrás. Fui residente-chefe da Clínica Pitangui também, eu era organizador de centros de estudos, eu operava, eu fazia cirurgias demonstrativas com o professor Pitangui. Foi uma vivência única, maravilhosa. Né, Adriana Arcoverde, MSC Furtado, Maria Socorro Furtado, Jéssica Maia, bem-vinda aqui. Vamos voltar para a Anitta. Muito bem. Sabe qual é o problema da Anitta? O problema da Anitta não é problema nenhum. Eu não sou ninguém para ficar julgando, mas você sabe o que eu estou pensando? Olha esse narizito aqui. Vocês estão achando que tá legal? Olha aqui ela de frente de novo. Vocês estão achando que tá legal? Eu não sei, eu tô com um pouco de medo. Eu tô achando que é Michael Jackson o retorno. Eu vou mandar uma mensagem pra Anitta. Anitta, para! Para de mexer no seu nariz, hein? Michael Jackson começou assim, virou aquele horror. O Michael Jackson, a gente sempre falava, era assim, tudo de ruim em plásticadenariz.com.br. Cuidado. Sabe por quê? O tema da nossa live é o nariz perfeito, não é o nariz perfeito? Bom, o que é um nariz perfeito? O nariz perfeito não é um nariz que você faz que combina com o seu rosto. Eu acho que por aqui ainda vai, sabe? Eu não gosto, por exemplo, aqui vocês estão vendo que ela deu uma quebradinha aqui, empinou demais a ponta, tá parecendo uma deputada que a gente tem por aí, da região sul do país, que é um nariz, na minha opinião, um pouco grotesco, sabe? Que a ponta é muito projetada e é muito elevada. Tem público para todo mundo, tem gente que acha que ele é nariz lindo. Eu, particularmente, não gosto. Sabe por quê? Porque, na minha conclusão, o nariz perfeito é o nariz que você olha e você não sabe se a pessoa operou ou se não operou. É aquele coisa do conjunto, da harmonia, do equilíbrio. Como tudo na cirurgia plástica. E é por isso que a gente faz cirurgia plástica. São 6 anos de medicina, são 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. A gente vive essa coisa não só da técnica, mas principalmente, especialmente, equilíbrio, a fidalguia, da recuperação dos traços, da harmonia. Isso, gente, o professor Pitangui era um mestre. A gente era sempre cobrado com o cuidado de você não ficar fazendo coisa grotesca. Então, eu acho assim, me pediram para comentar o nariz da Anitta. Eu acho que ainda tá bom, sabe? Assim, mas cuidado, eu já não gostei, porque na minha opinião, esse nariz aqui, fuinha, lá na minha terra, em Patos de Minas, a gente tem um negócio, tinha uma historinha que tinha uns caras lá que criavam uns porcos, e o nariz do porco era muito elevado, a gente chamava de porco cuié. Tá ficando meio porco cuié, você não tá achando? Eu não sei, eu tô com medo. Eu tô achando, eu não sei, mas ainda vai. Mas a Anitta, viu, Anitta? Cuidado para não passar do limite. Né, Beatriz Coelho? Muito bem. Paradise Caetano, Jade Lavínia. O nariz perfeito, gente, ele parte do princípio de equilíbrio. Se o seu rosto é muito angulado, fica legal o nariz angulado. Se o seu rosto tem mais curvas, e eu vou mostrar uns casos aqui que a gente fez durante esses anos todos, eu adoro fazer plástica de nariz, eu acho que você tem que obedecer à graça do seu rosto. Se o seu rosto tem mais curvas, faça o nariz um pouco mais delicado, mais suave. Se o seu nariz é mais angulado, se o seu rosto é mais angulado, faça o nariz mais angulado. Você sabe o que eu falo para os meus pacientes? Eu falo o seguinte, quando eles chegam em consulta, por exemplo, no caso de uma plástica de nariz, eu digo o seguinte, qual é o seu desejo? Eu estou aqui para realizar o seu desejo, porém, eu sou aquele arquiteto, eu tenho a técnica, eu tenho que te dizer, isso não, isso sim, isso vai botar a perder, mas quem manda é você, Eu adoro contar um caso de um cara bem bacana, ele fazia drag queen em Tóquio, ele é brasileiro, ele esteve aqui comigo acho que uns 10 anos atrás, e ele me disse, doutor Múcio Porto, o cara é alto, o cara é musculoso, ele falou o seguinte, olha, faço drag em Tóquio, eu tenho o maior sucesso, eu sou um sucesso, e eu quero te pedir, eu quero o nariz da Julia Roberts. Eu pensei, putz, como é que é o nariz da Julia Roberts? Então, bom, eu fui lá ver como é que é o nariz da Julia Roberts. E eu sentei com ele, eu deixei isso claro. A gente vai fazer um nariz ok, Julia Roberts-like, mas que fique legal para você. Você aceita, você confia? Eu confio. Ficou.
Enfim, a gente operou e ficou muito legal, porque ficou o nariz assim, um pouco mais feminino, um pouco mais delicado, etc. Mas com aquele cara de 2 metros de altura, musculoso, etc. Porque mesmo montado em drag, mas ainda é um homem, então tinha aquele volume. Então, para aquele nariz ficar legal, você tem que ter essa combinação. E, gente, aí eu vou dar uma paradinha aqui para falar para vocês. Hoje o que a gente está enfrentando é uma normatização, uma simplificação de resultado de nariz. Vocês podem ver, por exemplo, em perfis de Instagram, esses perfis de mídia, os caras, cirurgiões plásticos, otorrinos, eu tenho vários colegas que eu respeito, que fazem muito bem, mas o que a gente tem visto por aí são aqueles narizinhos de encomenda, aquelas pontinhas levantadinhas, fininha, para homem, mulher, cachorro, tudo. Todo mundo com o mesmo nariz. Vai lá no doutor fulano que ele tem um nariz. E aí, eu vou chamar a atenção para uma coisa que existiu nos anos 60. O professor Pitangui, quando ele desenvolveu a técnica de nariz dele, lá nos anos 50, ele meio que estipulou um estilo. Havia o nariz Pitangui. Por exemplo, baixa lá no seu Google, dá um Google na Imperatriz do Irã, Faradiba. Aquele era o nariz típico Pitangui dos anos 60. Ele operou a Imperatriz Faradiba. Só que com o tempo as pessoas começaram a sacar que essa coisa de todo mundo ter o mesmo nariz era meio patético. Porque a minha cara é diferente da sua cara, que é diferente da cara do cara que está do seu lado. Então as pessoas elas têm que ter a personalização delas. Então fazer o mesmo nariz, fazer a mesma mama, fazer a mesma casa é um negócio meio impessoal, é um negócio meio pobre. Então o que a gente está vendo hoje, na minha modesta opinião, é que hoje em dia as pessoas elas estão fazendo uma técnica só. E aí eu vou chamar a atenção, né, Kelly Patrícia Porto, querida, Ivone Demarque. Onde está você, Ivone? Você sumiu? Parabéns, Caetano. Hoje em dia tem uma técnica que chama-se rinoplastia preservadora, ou então Preservation Rhinoplasty, que é uma técnica que, assim, salvo algumas exceções, ela meio que faz nariz igual para todo mundo. E para piorar a situação, a Preservation Rhinoplasty, ela meio que parte do princípio que você vai entrar com uma cicatriz aqui fora. Então, para mim, já não dá. Sabe por quê? Vocês sabem o que eu falo? Olha aqui. Preservation e outras técnicas de plástica de nariz, elas começam com isso aqui, que para mim é uma desgraceira estética. Vocês estão vendo o corte aqui? Essa ponte de pele entre as narinas, ela chama-se columela. A columela divide as narinas, ela é, enfim, uma pele que ali tem cartilagem, divide e sustenta a ponta do seu nariz. Hoje em dia está normatizado que você tem que cortar aqui na columela. Você não tem que cortar na columela. Não faça isso. Não diga para o seu paciente que isso aqui é normal. Isso não é normal. Sabe por quê? Porque toda cicatriz ela pode evoluir bem e ela pode evoluir mal. Então o que a gente vê hoje é que parece que virou um senso comum que toda a plástica de nariz você precisa ter esse corte aqui. E não é! Não é! Sabe o que eu falo? Quando eu entrei na Escola Pitangui, no final dos anos 80 e depois início dos anos 90, eu achei que a gente estava no nirvana do bom senso em termos de estética. Estética inclui um monte de coisa. Por exemplo, uma plástica de nariz, para você ter o nariz perfeito, a gente trabalha 3 partes do seu nariz. A primeira coisa é a ponta. A gente avalia se a ponta é caída, se a ponta é muito alta, se a ponta é bolinha, se a ponta é fina demais, mas enfim, a ponta. A outra coisa é o dorso do nariz. Você tem que avaliar se o nariz é largo e se no perfil o nariz tem um osso ou um calombo. E a terceira parte são as asas do nariz. As asas, elas compõem a harmonia final do seu nariz. Existem asas que são muito estreitas, mas tem asas que são muito largas, que você ri assim e fica aquela asa daquele tamanho, parece que você está vendo a alma do sujeito pela asa dela. Então, o conjunto asa, ponta, dorso faz um nariz legal. Mas, além disso, esse equilíbrio de 3 coisas, de 3 partes do nariz, precisa estar legal no seu rosto, na tua fuça, entendeu? Porque tem gente, por exemplo, que chega no consultório e fala assim, eu quero aquele narizinho, não sei o quê, que vai ficar falso no seu rosto.
O problema é que hoje parece que virou um lugar comum e eu sou totalmente contra, por isso eu me animei a fazer essa live, porque hoje parece que é regra. Você vai num consultório, cirurgião plástico, otorrino, seja lá quem for, o engenheiro, porque hoje perdeu-se o limite, né? Hoje todo mundo faz plástica, tá aquela meleca, para não falar outras coisas. Mas enfim, quando você vai no consultório, então parece que não é exatamente uma opinião global, mas principalmente quem saca essa coisa de mídia, de Instagram, você olha, são os narizes iguais. Todo mundo, perdão, tem aquele nariz assim, não sei o que, quebrado, ponta fina, levantado, não sei o que, um corte do inferno aqui no meio da sua columela. E para piorar a situação, tem gente que faz, olha só que coisa horrorosa, roda, além daquele corte, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês, vejam bem, isso aqui não é regra, você pode ter um nariz maravilhoso sem essa infame dessa cicatriz na sua columela. Aí você vai me perguntar, uai, mas por que esse cara tá falando mal da cicatriz na columela? Eu tô falando mal porque cicatriz você faz o essencial. Porque ninguém, cirurgião plástico nenhum, exceto Deus, mas nós aqui na Terra, os cirurgiões plásticos, os otorrinos, que também fazem nariz, a gente não tem como prever a qualidade de uma cicatriz. Então o que a gente vê algumas vezes é que essa cicatriz famigerada aqui no meio do corte da tua fuça, às vezes ela retrai, às vezes ela pode fazer um queloide, ela pode ficar torta. Então cicatriz ela é imprevisível. Portanto, meus amigos e amigas, queridas e queridos, até os anos 90, até ali pelos anos 2000, era um consenso mundial de que as cicatrizes têm que ser escondidas. Portanto, uma plástica de nariz, a cicatriz é lá dentro da tua narina. Não se precisa cortar aqui, gravem isso. Não se precisa cortar aqui na nossa columela, não é regra, não é necessário. Você faz isso como regra quando você tem traumas, acidentes, malformações. Por exemplo, quem nasce com um lábio leporino, que é aquela fissura que aparece no lábio, o nariz é todo deformado, então é muito difícil lá por dentro da narina você trabalhar tudo. Então isso aqui que chama-se exorrino, quer dizer, externa, exorrinoplastia, é uma exceção, não é regra. E o que está acontecendo hoje, que a gente vê nesses carinhas aí, que tá bombando no Instagram com a tal da Preservation Rhinoplasty, que eu não estou aqui fazendo juízo de valor, estou falando que é bom, não estou falando que é ruim. Eu tive a graça de aprender com o Ivo Pitangui, entrei em milhares de cirurgias com ele, o meu jeito que eu faço plástica de nariz é um estilo Pitangui, mas personalizado. Não é essa padronização ridícula que a gente tem visto por aí. Por que eu estou falando isso? Olha esse nariz aqui. Quem é que não lembra de Michael Jackson? Você está vendo essa fuça? Isso aqui para mim é uma fuça. Você está vendo as asas do nariz? Elas são enterradas no nariz, na face, aliás. Então, quando você faz cicatrizes externas, pelo amor de Deus, o professor Pitangui falava um negócio que eu adoro. Você tem que manter a graciosidade do nariz. Você precisa manter a graciosidade da anatomia. Então, quando você faz uma cicatriz aqui na columela, que é essa pontezinha, vocês estão vendo ali a diferença de pigmentação, porque tem uma cicatriz que barrou o retorno venoso. Isso não é regra, pode ser que não aconteça, mas pode ser que sim. Então, classicamente, os grandes cirurgiões de nariz do mundo, ao longo da história, eu não estou falando de 2010 para cá, estou falando de 2019, que o Joseph foi um otorrino maravilhoso que descreveu a primeira, que a gente considera assim uma técnica bacana, ele indica, e a gente segue isso na escola Pitangui, uma cicatriz lá dentro da narina. Não precisa fazer o corte externo sempre. Agora, aí você vai me falar, ué, mas aquele paciente que tem uma asa muito larga, você não vai cortar aqui? Vou. Mas aí não tem jeito. Porque quando a asa é muito aberta, você precisa reduzir. Na cirurgia plástica, a gente chama de rotação de asas nasais. Pelo menos na escola Pitangui, Rio de Janeiro, onde eu tive a graça de estudar e aprender. Hoje a gente vê por aí dentistas, as pessoas que estão fazendo, chama-se alectomia. Ala é a asa, do latim.
Eu sigo a escola clássica, acho que traduz muito mais rotação de asas. Porque se você fala alectomia, ectomia significa retirar e jogar fora. Então você não vai retirar as asas e jogar fora, você vai simplesmente rodá-las e tirar um pequeno excesso, mas sem fazer esse nariz enterrado de Michael Jackson. Como é que você evita esse tipo de coisa? Você evita cortes errados. Isso aqui eu peguei no Instagram, me desculpa, nem sei quem é, mas você tá vendo? Deus fez o nariz o seguinte, redondo, não é redondo? Olha pro seu nariz, olha pra sua asa nasal, você tem uma coisa arredondada, não é reta. O camarada vai lá e faz reto. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Fica nariz enterrado, Michael Jackson! Ridículo, horroroso, artificial, pobre! Então o que eu quero dizer pra você em relação a nariz perfeito? Vamos lá. Isso aqui é perfil do Instagram. Sei lá de quem é. Com todo respeito, tem público para tudo. Tem gente que acha isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Tem gente que acha isso lindo. Eu acho isso horroroso. É o nariz de maga patológica, é o nariz horroroso, pontudo, ponta muito alta. E o que você me diz disso aqui? Olha essa pobreza estética. Não parece o Guinho? Sabe, do tio Patinhas? Vocês acham que isso aqui é bom? Sabe por quê? Sabe por que a gente comenta assim nos círculos de cirurgiões plásticos, assim, amigos meus? É que a gente pensa uma coisa, a gente acredita numa coisa e um paciente vê um troço desse e fala: ai, que narizinho lindo, ai, como ficou bonitinho. Isso é patético. Porque quando você olha de frente, a pessoa tá um porco. Sabe aquela coisa assim? Parece um zumbi, parece que vai te atacar, chupar teu sangue meia-noite. Isso que é horroroso. Se eu fosse casado com uma pessoa assim, eu ia ter medo de olhar pra ela de noite, que ela troço lá, aquela fuça, chupando o ar do quarto e querendo me engolir. Isso é patético, né? Não, você gosta disso? Eu te respeito. Se você quiser comentar aqui, né, Rainha, né, Valquíria, né, Virgínia Santos? Muito bem, se você falar, não, eu acho lindo, eu respeito. Mas eu, particularmente, não acho que isso aqui seja uma coisa, assim, bacana. Esse papo de beleza, de harmonia, de o que é bonito e o que não é bonito, é extremamente abstrato. Eu sei disso. Eu não vou ficar aqui discutindo. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Esse narizinho que está virando moda hoje em dia, tem perfis de Instagram, por exemplo, que você entra, homem, mulher, criança, cachorro, adolescente, vaca, pata, lhama, todo mundo. Com aquele nariz que você fez de frente, é uma coisa assim, aí de perfil é que é a coisa assim... E aquela porcaria daquela cicatriz no meio da tua fuça. Guarda uma coisa, né, Jéssica? Não é regra. Se o teu cirurgião virar para você e falar, querida, é o seguinte, meu amor, olha, nós vamos fazer um negocinho, a gente vai entrar por aqui, aí eu vou levantar tudo. Você diz o seguinte, mas espera um pouquinho. Isso aí é necessário? Não dá para fazer a plástica só por dentro da narina, sem cicatriz externa aqui no meio? Dá! Diga não! Vai no outro médico, vai no outro cirurgião plástico, troca ideia com 5. Sabe por quê, meu amor? Porque quando você faz uma cicatriz, de repente pode até ficar boazinha, mas de repente não. E com todos os lasers e bioestimuladores e exossomas e toda a tecnologia que a gente usa hoje em dia, nada vai reverter uma cicatriz do caramba. Tá bom? Então presta atenção. Antes de você entregar seu nariz para fazer uma meleca, presta atenção. Bom, e aí como é que eu quero chegar num ponto? Plástica de nariz, eu não sou dono da verdade, eu não sou melhor que ninguém, mas assim, eu acredito em equilíbrio, eu acredito em naturalidade, eu acredito em fazer uma coisa que combine com o teu rosto. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém, já tive meus problemas, tenho minhas limitações, sabe por quê? Porque eu não sou Jesus, eu não sou filho de Deus, eu não sou o Deus encarnado no homem, eu sou um homem comum que tive uma formação legal, mas eu posso falhar. Mas, de um modo geral, eu acredito que o nariz legal é quando você olha para a pessoa e fala, engraçado, ficou legal, né? Mas eu não sei, será que ela operou o nariz? Será que ficou assim, ficou assado? Então, como é que eu lido? Não se esqueça, o nariz perfeito combina asas nasais, quer dizer, a largura das asas, a ponta, que não é legal ser muito baixa, não é legal ser muito batatuda, e o dorso. O dorso do nosso nariz não é legal. Embora eu adore um discreto ossinho, lá em Dubai, por exemplo, eu tenho muitos pacientes do Irã, do Líbano, os árabes de modo geral. Eles têm um osso aqui. Eu acho lindo aqueles ossinhos. Não precisa ser um trubufu,
Mas aquele discreto ondulado eu adoro, eu acho lindo. Sabe a Maria Callas, aquela cantora de ópera? Eu acho aquele nariz gorgeous. Eu adoro, sabe por quê? Porque nariz te dá personalidade. Narizinho muito assim, deputada da esquerda, sabe aquele negocinho? É um negocinho meio fraco, meio frágil. Não precisa ser um trubufu. Mas a gente pode, assim, combinar um traço genético, e isso a gente enfrenta muito em Dubai, porque as pessoas, elas vêm assim, uma vez eu recebi uma família inteira, a moça tinha um nariz bem árabe e ela queria melhorar, mas vieram as duas avós, um avô, pai e mãe, e eu acho que umas 5 irmãs, mais 2 primas. E elas fizeram trauma, foi horroroso, porque elas me diziam, doutor, não fala para ela operar, porque ela tem a nossa característica, e não acho que ela pode acabar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não faço conciliação de casamento, conciliação familiar, eu sou um mero, simples, pobre cirurgião plástico. Então, ela me traz uma queixa, eu vou oferecer um planejamento, mas dizer se faz ou não faz é com vocês. Sabe o que acontece? Ela volta. Porque, na verdade, as pessoas, elas entendem, quando você passa um bom planejamento, que ela vai continuar ela mesma. Eu vou deixar características sem esses narizinhos, assim, pré-formados, ridículozinhos, pobrinhos, falsinhos. Mas, assim, eu suavizo a expressão para manter você. Isso é um negócio legal. Aí eu abro um parênteses, porque nariz não é só para ficar bonitinho, nem para botar óculos aqui em cima. Nariz é para respirar. Então eu acredito, o professor Pitangui sempre foi assim, ele sempre teve um otorrino na equipe, ele fazia a parte estética, a gente fratura, a gente tira osso, cartilagem, rodada, e o otorrino, ele faz lá dentro, a parte funcional, e eu sempre segui isso. Aqui em Dubai, aqui em Brasília, lá em Dubai, eu sempre entro com o otorrino. Sim, nariz tem que ter função. E aí tem aquela pergunta, afinal de contas, quem que faz do nariz? É da cirurgião plástica, é o otorrino, é ginecologista, quem? Plasticar de nariz, ou rinoplastia, é cirurgião plástico. Mas os otorrinos, eles, lá no século XX, 1910, 1919, não existia tanto desenvolvimento da plástica, e as melhores técnicas eram dos otorrinos. Os otorrinos fazem. Mas eu vou te dizer o seguinte, sem juízo de valor, o que eu gosto? Eu faço a plástica, o otorrino da minha equipe faz a função. Aqueles, a gente chama de corneto, grandes desvios de septo lá atrás. Eu tenho que ter otorrino. Eu acho legal, tem otorrinos que fazem estética, tem plásticos que fazem a função. Mas eu aprendi assim, eu prefiro assim. Eu faço a estética, o otorrino faz a função. Né, doutor Anésio Azevedo, meu colega do Ivo Pitangui, não é isso, Anésio? Não é isso, hoje em dia está virando uma normatização de narizinho de marca patológica, aquelas coisinhas ridículas, parece um porco cuié. Você olha para a pessoa, você está vendo lá na fuça, coisa ridícula, horrorosa. Nem Estela, nem Yara Feliciana, minha querida Sueli Chambala. Então, o que eu considero que seria uma coisa legal? Eu não vou aqui, eu escolhi alguns casos, eu estou te falando de ponta alta, isso aqui, isso aqui lá. Olha, esse caso eu adoro. Eu vi essa moça há muitos anos atrás. Ela me veio com uma história de que ela tinha feito uma plástica de nariz e o cara usou uma costela, uma cartilagem de costela, que ele botou aqui e pronto. E ela não gostava, porque tinha um osso. Aí eu fui lá e fiz isso aqui. Sabe como? Ficou assim. O que tinha lá dentro? Tinha uma cartilagem, porque isso é uma técnica legal. Narizes muito baixos, narizes traumáticos, a gente precisa de cartilagem para enxertar. E uma fonte legal é a cartilagem de costela, né? A gente abre aqui abaixo da mama, a gente tira um pedaço de cartilagem das costelas e a gente esculpe aquilo. Por isso que eu adoro cirurgia plástica. É uma delícia você fazer isso. Você pega um bloco de cartilagem e você esculpe. Só que essa moça, ela veio com uma enxerto de cartilagem. Vocês estão vendo que era meio grosseiro. Eu não estou falando do cirurgião que fez, mas não foi muito feliz, porque tinha um excesso aqui, tinha uma ponta meio caída. E sabe o que a gente fez? Eu abri esse nariz, eu peguei o enxerto de costela, de cartilagem, esculpi aquele negócio, botei de novo no nariz e sobrou um pedaço. Sabe o que eu fiz do pedaço? Botei no queixo. Olha o queixo dela. Queixo dela antes, queixo dela depois. Queixo dela antes,
Queixo dela depois. Não é legal? Aí você vai me falar, mas olha lá, a ponta não sei o quê. É um nariz terciário. Essa moça tinha feito uma cirurgia plástica, não sei com quem, não sei quando, não sei aonde. Daí foi para um segundo cirurgião plástico, ele tirou a costela, aí botou essa cicatriz, vamos dizer assim, esse excesso de cartilagem. Tudo bem, resolveu, bebi, mas esteticamente não estava legal. Aí o que a gente fez? Eu peguei a mesma cartilagem e fiz o nariz e ainda peguei um pedacinho e botei no gesso, no queixo, tá vendo? Queixo sem cartilagem, queixo com cartilagem. Queixo sem cartilagem, queixo com cartilagem. O que é isso aqui? É um nariz igual para todo mundo? Não. A gente faz o nariz para essa pessoa, com o que a gente tinha, com todas as restrições que esse caso me apresentava, como fibroses, retrações, dificuldade e outra coisa. A gente não está esculpindo uma pedra, a gente está usando pele, tecidos, a gente precisa tomar cuidado. Existem casos de necrose de nariz, a gente precisa ter todo o cuidado do mundo. Eu não posso sair descolando, fazendo horrores, a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado, Marúcia. Aí você vê outro caso, o nariz que a gente chama negroide, que é aquele nariz, não é raça negra. Existem pessoas de pele clara que têm um nariz parecido. O que é o nariz negroide? É aquele nariz baixo, que não tem muito osso, tem pouca cartilagem, mas uma pele grossa e uma asa nasal muito alargada. Então essa paciente me procurou, ela não é brasileira, há muitos anos, morou no Brasil, me autorizou a mostrar. Era um nariz que tinha dorso muito baixo. Vocês estão vendo o dorso? Cadê o dorso? Zero de dorso, muito baixo. E tinha muita asa nasal, uma ponta pobre de definição e aquele nariz meio achatado. Sabe o que eu fiz? Na mesma pegada daquele outro caso, qual caso? Aquele caso que a gente falou, esse aqui. Eu peguei, lembra desse caso? Que tinha uma cartilagem de costela aqui, eu tirei essa cartilagem, tive que cortar na columela. Aí você fala, mas você é hipócrita! Você falou que não corta na columela. Eu falei que não corta na columela como cirurgia inicial, cirurgia primária, plástica de nariz inicial, que não tem um trauma, que não é uma cirurgia terciária, cirurgia complicadíssima. Esse caso eu tive que fazer, é diferente. O que está acontecendo hoje é que é assim, você quer melhorar seu nariz? Vamos lá, eu vou cortar aqui e vou levantar tudo e fazer, e você fica com uma cicatriz. Ficou tudo bom? Parabéns. Ficou tudo mal? Deus me perdoe. Que fica horroroso e estigmatizante. Então, essa moça, ela é africana, maravilhosa, pessoa ótima, ela me pediu para melhorar o nariz dela. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, tirei uma cartilagem da costela, a gente corta ali debaixo da mama, bem no suco da mama, eu roubo um pedacinho de cartilagem, um pedacinho mais ou menos, né? Um negócio desse tamanho. Porque daí eu vou esculpir essa cartilagem, porque essa moça não tinha dorso. De perfil, sabe aquele nariz que era assim? É zero aqui, ela me queixava que ela punha óculos de sol, ela passava férias na Europa e tudo, e ela não tinha sustentação, eu precisava de um dorso. Então o que eu faço aqui? Eu preciso de uma estrutura, e essa estrutura, na minha modesta opinião, na escola Ivo Pitangui, a gente tira a cartilagem de costela. Você vai me perguntar, mas ela não vai ficar com uma costela esquisita? Um buraco, uma coisa horrorosa? Não vai, porque a cartilagem ela se recompõe. Existe um treco que chama-se pericôndrio, que envolve a cartilagem. Então eu abro esse pericôndrio, tiro o coração, o core dessa cartilagem e eu deixo o pericôndrio. Ele vai fazer nova cartilagem. E aí, ficou assim. Antes, depois. Antes, depois. Sabe o que eu acho legal? Não é um nariz de Michael Jackson. Coitado do Michael Jackson. Eu adoro o Michael Jackson. Eu não vou aqui julgar o Michael Jackson. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Você que está me ouvindo, faz o que você quiser da tua vida. Se quiser ficar com um olho japonês, um olho torto, um peito imenso, uma boca super grande, um nariz de porco, cara, seja feliz, não tem o menor problema. O problema é que eu não faço. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque senão eu vou imaginar o seguinte, ele me pagou, tudo bem, ganhei uma graninha, mas puta, o coitado tá ridículo, não é? Não é, Marúcia? Não é lindo? Olha que lindo. Opa, muito bem. Isso aqui era antes e isso aqui era depois. Antes, depois. Antes, depois. Tem nariz enfiado na fuça? Não.
a gente mantém a graciosidade das asas nasais. As asas nasais, que são essas coisas, elas são... Deus fez o seguinte... Ah, não acredito em Deus, dane-se. Eu acredito, Deus existe, parabéns. Não acredito, eu acredito. Deus fez as asas nasais arredondadas. Não tem nada aqui de nariz enterrado no rosto. Tem? Não, não tem. Mas eu mantive uma face, ela é africana, continua africana, mas está mais suave, né? Isso para mim é um nariz legal. Não vou dizer que é perfeito, mas é um nariz legal. Os olhos, o nariz e os lábios têm um novo conjunto. É diferente daqui. Você está entendendo? Parece que os olhos eram mais separados, a boca era muito grande, era um negócio desproporcional. Isso é um nariz perfeito, na minha modesta opinião. É quando você devolve, ou pelo menos você cria, um equilíbrio ou uma harmonia. Esse é o papo, entendeu? Esse é o resultado. Bom, mas aí você fala, tá bom, mas isso aí não é assim muito comum. Que tal esse nariz? É uma paciente jovem, ela tinha um nariz, a gente chama de adunco, uma ponta relativamente baixa, mas um osso horroroso, assim, forte demais e não tinha muito queixo. O que a gente faz? Isso aqui. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. O que a gente faz? Nesse caso, eu quebrei os ossos, eu fraturei o nariz, eu elevei um pouco a ponta, né? Ela era meio caidinha, ficou um pouquinho mais alta, e botamos uma prótese de mento. A prótese de mento, ela combina, ela casa com o nariz, porque nariz pertence ao perfil. O nariz legal, o nariz perfeito, assim, ele trabalha a sua harmonia de frente e de perfil. E quando você vê alguém de perfil, você vê testa, nariz e queixo. E às vezes, obviamente, papada. Não é verdade? Então, para a gente ter um nariz às vezes mais bacana, a gente precisa avaliar e sugerir algumas coisas pro mento. E às vezes até uma lipo de papada. Porque nariz... Não, vamos lá, todo mundo repetindo. Nariz pertence ao perfil. Não é o nariz sozinho. O nariz legal combina com o seu rosto de frente de perfil. Então, o nariz legal de perfil é o nariz que combina o nariz, o queixo e o papada. E aí nessa, já vou terminar. Eu sei que já está ficando meio longa essa live. Então, aí vem uma outra paciente. Uma paciente, o nariz é feio? Não, não é feio. Mas ela me queixou o seguinte, eu acho que eu sou meio envelhecida com esse nariz que é meio, não é adunco, não é aquele nariz que tem aquele osso que a gente tem lá em Dubai, né? Aquele osso a gente chama de nariz adunco, que tem aquele calombo, em inglês a gente chama de hump. Então não tem aquela coisa, mas é aquele nariz assim que deixa aquela ponta meio assim. É um nariz meio sem graça, não é verdade? Vocês viram na chamada da live que tinha a Elizabeth Taylor, um nariz lindo, né? Cleópatra. É o clássico de um nariz talvez bonito, porque ninguém sabe exatamente quem era Cleópatra. Então, a gente tem esse nariz que a gente vai transformar nesse. Era esse, ficou esse. Era esse, ficou esse. O que você acha? Hã? O que você acha? O que foi feito? Eu diminuí aqui, eu quebrei de frente e eu elevei a ponta. Tá nariz de porco? Não, não tá nariz de porco. A Paradise Caetano está me perguntando quanto tempo de recuperação, quando quebra. Daisy, é o seguinte, depende de casa a casa, mas eu sempre peço, assim, pelo menos 3 semanas de repouso. Por quê? Porque quando a gente faz a plástica de nariz, eu lá da Escola Pitangui, porque hoje está tudo uma loucura, mas lá na Escola Pitangui eu coloco um curativo com um tampão nas narinas, esse tampão eu tiro no dia seguinte, tem que ter tampão, porque o tampão sustenta o trabalho que a gente faz na ponta. Aí você fala, né, mas meu cirurgião plástico disse que não. Parabéns, adoro seu cirurgião plástico, mas eu prefiro o que eu aprendi, e isso é baseado em ciência. Quanto mais você sustenta a sua ponta, melhor fica a estrutura. E esse tampão precisa ficar por 24 horas. Além disso, o curativo a gente deixa uma semana. Depois de uma semana eu tiro o curativo, a gente avalia tudo e eu recoloco o seu curativo. É um plástico, é tipo um acrílico que molda seu nariz, não é gesso. Há milhares de anos não se usa mais gesso. E então esse novo curativo fica mais uma semana. Então são 2 semanas de curativo. Depois dessas 2 semanas você pode trabalhar.
A Denise também está me falando, e para fazer queixo, não precisa quebrar o maxilar? Não! Não precisa quebrar o maxilar. Para a gente quebrar o maxilar, você tem que ter um queixo do Noel Rosa. Você lembra, sabe o Noel Rosa, aquele cara da MPB lá de 1920, 1930? Ele não tinha queixo, era assim, totalmente. Então, aí a gente precisa quebrar. Mas a imensa maioria das vezes, a gente simplesmente põe uma prótese aqui, por dentro da boca. Tem cirurgiões que colocam por fora. Escola Pitangui jamais corta por fora, por baixo do queixo. Sempre por dentro, e você coloca essa prótese que vai ficar para sempre. Existem alguns produtos, tipo silicone, tipo, por exemplo, Porex, e são muitas vezes essenciais. Existem casos que são menos agressivos que a gente pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico ou com o PMMA, que é excelente, que está sendo bombardeado. Aliás, a Anvisa confirmou a segurança do PMMA. Eu adoro fazer alguns queixos, mesmo alguns narizes de trauma que não tem uma indicação de cirurgia, embora hoje a nossa live é sobre cirurgia, também pode ser feito. Então nem sempre precisa da prótese, mas em geral a prótese é uma ótima coisa. A Daisy está falando, curiosidade apenas, satisfeita com meu nariz. Parabéns, Glaze. Ô Daisy, você sabe o que eu falo? As pessoas não precisam fazer plástica. Cara, você pode estar cheia de ruga, bolsa palpebral, o peito lá na cintura. Se você se sente linda e sexy, viva feliz. Você não precisa de mim. Agora, muita gente não pensa assim. Muita gente, né, Dr. Wesley? Né, Andressa Nogueira? Muita gente, nós de carne e osso, a gente tem nossas inseguranças. E a tecnologia da cirurgia plástica nos permite nos encontrarmos um pouco mais. É extremamente bem feita, com toda segurança, quando bem planejada, e realmente dá uma certa mudadinha em trajetórias de vida. Então, essa paciente, só para terminar, juro que eu estou terminando, vocês estão vendo, é um nariz que não é feio, mas também não é legal, é um nariz meio assim... Então, uma plástica Pitangui, que eu adoro, que eu aprendi, fica assim. Era a paciente antes, tá vendo? Uma meio bolinha, meio larguinho, as asas muito largas, e ela rindo, o nariz cai. O que a gente faz? A gente põe assim. O que a gente decide? Eu não quis fazer nariz passarinho. Lembra da Anitta que a gente começou? Eu adoro uma certa nuance, mas quem manda é você. Mas nesse caso, ela me pediu. Eu não quero mudar muito, eu quero diminuir mais as asas, eu quero subir um pouquinho, mas não quero ficar com cara de porco. E é obviamente obedeci, porque eu adoro. Entende? Essa é a mesma paciente que ficou assim. Ela era assim, ficou daquele jeito. Tá vendo? Tem uma discreta elevação da ponta. Eu adoro plástica de nariz que tem essa discreta elevação. A Deise está me falando que já fiz fenol, Parabéns, Deise, adoro vocês. A gente tem que se gostar. E sou super a favor de cirurgias. Parabéns, Deise, adoro você. A gente tem que se gostar. Terem proibido pedifenol. Também acho. VP Odontologia. Vanessa, minha prima querida, bem-vinda. Pois é, a gente está falando disso, de plástica de nariz. Querida, beijo na sua mãe, doce. Foi ótimo falar com vocês ontem. E é isso, meus queridos e queridas amigas. Cirurgia, o que é nariz perfeito? Existe nariz perfeito como regra? Não existe nariz perfeito como regra. Nariz perfeito a gente tem quando não é assim muito esquisito. Então, para terminar, né, Vanessa? Eu vou parar aqui na nossa querida Anitta, porque todo mundo essa semana falou: Doutor Armando, comenta o nariz da Anitta. Eu não vou comentar o nariz da Anitta. A Anitta paga as contas dela, a Anitta é dona da vida dela. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse tipo de nariz eu não acho legal. Eu acho legal, claro, uma ponta um pouco mais alta. Eu adoro, tudo bem, pode ser um bocão. Eu adoro essa coisa do lifting de lábio, que eleva o lábio, tudo bem, não tem nada contra. O problema é não virar um Michael Jackson, Anitta, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Olha aqui, uma coisa que eu achei no nariz dela, vocês estão vendo aqui, que ficou assim, de repente ficou muito pontudinho. É feio? Não é feio. Mas pelo amor de Deus, Anitta, para, porque daqui a pouco é Michael Jackson, aquele negócio lá de Peter Pan, o sítio dele, daqui a pouco faz uma plástica para abrir os olhos, daqui a pouco... Para, garota, para! Né, Marta, minha irmã querida? Denise, Graça Pessoa, querida, maravilhosa.
A Denise falando que ela fez um preenchimento no nariz e gostei. Que bom, Denise. Pois é, mas você sabe qual é o problema da Denise? A Denise é dessas pessoas com uma energia maravilhosa, lindíssima. E eu adoro dizer que ela entra linda, sai insuportável da clínica. Muito bem, garotos. Então, afinal de contas, o que é um nariz perfeito? O nariz perfeito é aquele que você olha e que você fala, puxa, será que ela operou? Será que esse nariz é plástica? Não é legal? Então, eu respeito, eu não estou aqui assim para ficar julgando ninguém. Eu acho que se você quer um nariz de porco, sabe aquele nariz assim, que lá em Patos de Minas a gente chama de nariz cuié, cara, sinta-se linda, parabéns. O problema é que, tem cirurgião para isso, hein? Se quiser virar o olho para trás, a boca desse jeito, tem gente para isso, e tem profissional para isso, e tem mercado para isso. Só o problema é que eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Não consigo. Eu acho que assim, quando eu decidi fazer cirurgia plástica, quando eu tinha 9 anos, eu imaginava assim, beleza, fidalguia, estética, harmonia, bacana, bibibi, naturalidade. Se eu fosse resumir, eu ia dizer a palavra naturalidade. Então, não adianta você chegar lá no meu consultório, aqui em Brasília ou lá em Dubai, e falar, olha aqui, doutor, eu tenho $200 mil e você vai fazer um nariz de porco na minha fuça. Eu vou dizer, eu preciso de dinheiro, eu adoro dólares, mas eu não vou fazer essa porcaria, porque todo mundo vai perguntar, quem que fez seu nariz, meu amor? Ah, foi Dr. Mocho Porto. Aí vão falar, Deus me livre, guarde, não vou lá nunca. Eu não nasci, eu não estudei anos e anos e anos, investi um estresse miserável que ninguém tem ideia do que é cirurgia plástica. É a coisa mais estressante. Eu adoro, faria tudo de novo. Mas é absolutamente estressante, você levanta todo dia para ser criticado, para ser julgado. Então, para você fazer isso, você tem que ter nem grana, meu bem. Você tem que ter uma paz de espírito, de achar e ter a certeza de que você deu uma vida para tentar ajudar pessoas e não transformar pessoas em palhaços. Não é verdade? Então é isso, gente. Ao som de Pet Shop Boys, Always on My Mind, não é, doutora Obironi? Eu não tô aqui pra fazer ninguém ridículo. Se você quiser ser ridícula, você vai achar alguém, pague e seja. Não comigo, tá bom? Então é isso, gente. Quem quer mandar, quem tiver alguma dúvida, apesar desse barulho aqui do Pet Shop Boys, porque hoje é sexta-feira e tem que alegrar, porque a vida puxa você pra baixo, você tem que puxar você pra cima. Levanta teu astral, seja feliz, para de ser deprimido, para de ser chato, reclamar das coisas, seja feliz. Mas então, se você quiser alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida sobre plástica de nariz perfeito, me manda no direct aqui no Instagram, no Facebook, em todo mundo, tá bom? Muito obrigado, parabéns, vocês estão com Pet Shop Boys, I love Pet Shop Boys. Socorro Furtado, boa noite, meu amor. Fabiana Jobs, semana que vem eu tô de férias em Pernambuco. E eu vou fazer uma live e eu quero que vocês me mandem sugestões. Mas antes de acabar, deixa eu falar pra você. Digita agora, eu quero. Ou então, HI, H-I. E você vai receber um e-book sobre o nariz perfeito. Você vai receber imediatamente, tá bom? Um beijo, tchau!